Olá pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre cuidados extremamente fáceis e simples de se seguirem ao longo da vida para que possamos chegar na senescência, no envelhecimento saudável, independente, autônomo. Vocês sabem, eu sempre falei com vocês que o lema do nosso movimento é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte dessas doenças, se não todas, tem origem em meia dúzia, entre aspas, que eu chamo de monstrinho, ironicamente, que são deixados de lado pela nossa medicina convencional. Apesar de inúmeras, centenas de milhares de estudos científicos a respeito de estresse oxidativo como causador de grande parte das doenças, acompanhado de inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental, desmodulação hormonal, incluindo aí o aumento de resistência à insulina, que é causadora de obesidade, uma pandemia mundial, diabetes, hipertensão e todas as suas complicações, como doença cardiovascular, infarto, AVC, câncer. E tudo isso poderia estar sendo cuidado há décadas, e só passam a ser olhados os sintomas quando a doença eclode. Então, teve o diagnóstico de diabetes, vamos passar a usar remédio para diabetes. Teve o diagnóstico de hipertensão, vai passar a usar remédio para hipertensão. E assim vai. Mas, se tivéssemos cuidado dos processos que nos levam até esse ponto, com certeza não teríamos chegado a esse ponto do diagnóstico, ou pelo menos chegaríamos muito mais tarde nesse ponto, né? Mas talvez não interesse muito essa questão de saúde plena, né? Porque uma série de instituições teriam seus faturamentos extremamente prejudicados se todos assim o fizessem. Eu vou ter o prazer aqui hoje de estar comentando com vocês sobre outros movimentos, que não esse nosso Manual do Proprietário, mas que vem de encontro ao que a gente fala. Então, teve uma entrevista muito legal que eu quero compartilhar com vocês, do Dr. Hassem Malhotra. Ele é um cardiologista também, né? Ele é britânico e ele é escritor de um livro também, que chama A Dieta de Piop. E ele fala o seguinte, que o açúcar, os alimentos superprocessados, ricos em amido, e aí eu acrescento sal, além do açúcar e amido, sal, gorduras trans, né, e a corrupção são os maiores vilões da medicina. Então, acompanhem comigo, que legal. Ele é o criador do movimento chamado Choosing Wisely, né? E então, esse movimento é contra procedimentos médicos desnecessários. E esse mesmo movimento acredita na importância do esclarecimento dos pacientes. Por exemplo, no site do movimento Choosing Wisely está escrito o seguinte: nossa missão é promover conversas entre médicos e pacientes, ajudando os pacientes a escolher o cuidado que é suportado por evidências, livre de danos e realmente necessário. Porque a epidemia de falsas informações na medicina, financiamento de estudos científicos feitos pela indústria farmacêutica que tem interesse nos resultados desses estudos, isso tudo está fazendo o sistema de saúde mundial estar em crise. E fala assim: bom, fizemos algo de muito errado nessa história e precisamos fazer algo para consertar. Sobre a corrupção na medicina, ele fala que o impacto é devastador e é provavelmente a raiz da crise de saúde. Ele fala que é preciso menos influência da indústria farmacêutica nas pesquisas. Ele fala isso, e o Dr. Peter Ghosh também, naquele livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, e eu também, para quem me conhece, há pelo menos 25 anos, falo disso com muitas pessoas, muitos pacientes, muitos amigos, muitos colegas.
Um dos problemas que é aqueles com responsabilidade sobre a integridade científica, ou seja, sobre a integridade da pesquisa científica, médicos, revistas científicas, organizações, infelizmente, compactuaram com a indústria por ganhos financeiros. Olha só a tristeza. Então, se apresentaram um resultado de um estudo que não corresponde à verdade, sendo drogas que podem trazer danos e mais danos por interesses financeiros. E o que precisamos fazer como profissionais de saúde é tornar a medicina confiável novamente. Para isso, retirar o conflito de interesses e a influência das indústrias nas pesquisas medicinais. Muitas das pesquisas publicadas não são confiáveis porque o financiamento é tendencioso. É financiado pelas empresas farmacêuticas, cuja única obrigação é o lucro e não fornecer o melhor tratamento possível. Ele pega realmente pesado, né? E o que é grande verdade. No novo livro que eu estou escrevendo para vocês, espero que a minha parte já está 95% pronta, falta revisar, que esse ano ainda esteja na mão de vocês. Tem um capítulo que eu falo só sobre isso e mostro uma série de coisas na história que vocês vão poder entender perfeitamente o que eu estou falando. O movimento Choosing Wisely diz que o seguinte: empoderar pacientes para fazer as perguntas corretas aos seus médicos. A pessoa deve perguntar: eu realmente preciso disso? O que acontece se eu não fizer isso? Existem outras opções? Então, se todos estiverem bem esclarecidos, isso também faz o médico pensar um pouco mais sobre o que está fazendo. Interessante é que quando o paciente tem todas as informações sobre um procedimento ou um medicamento, a maioria deles escolhe por não fazer. Então, olha que importância é vocês terem conhecimento real do que está sendo proposto para vocês. Aqui eu vou fazer um comentário, um exemplo. Quando você vai num médico e você está com refluxo gastroesofágico, ou está com uma tossezinha, ou está com uma azia, enfim, você tem o diagnóstico feito e ele te prescreve um bloqueador de bomba de prótons, um omeprazol, um isoprazol, pantoprazol, e fala para você ir tomando, simplesmente tomando, e que seus sintomas vão passar. De fato, os sintomas vão passar, mas o refluxo não vai ser cuidado e curado. Só que você precisaria saber que o uso prolongado desse grupo de medicamentos vai te levar à insuficiência renal. E se você souber que esse grupo de drogas vai te levar a um quadro de insuficiência renal mais para frente, será que você realmente ia tomar ou você ia procurar mudanças outras para ficar livre dos sintomas e de fato tratar esse refluxo? Como? Cuidar da sua alimentação, escolher alimentos não intolerantes, não deitar de barriga cheia, inclinar a cabeceira da cama, como eu já expliquei para vocês um monte de vezes. Será que vocês não prefeririam isso do que sabendo que mais posteriormente, pelo uso indevido dessa droga a longo prazo, vocês iam desenvolver? Então é isso que eu quis dizer aqui, e isso para vários outros tratamentos. Se vocês procurarem no Centro de Controle de Doenças, que é um órgão federal americano, eles mostram ali anualmente todos os casos que são notificados de doenças ou de danos causados por tratamentos médicos. Vocês vão ver que é raríssimo encontrar uma droga que não tenha efeitos colaterais graves. Então é muito importante esse empoderamento do paciente, ele saber exatamente o que está acontecendo com ele, qual é a causa da doença dele, quais são as formas de tratar isso, todas as formas, e o risco de ele optar por essa ou por aquela forma. E ele tem o direito, o livre-arbítrio de escolher exatamente o que ele quer fazer da vida dele. Temos tantas informações de como conseguir uma vida saudável, né? E nesse monte de informações não está incluído tomar remédios. Isso eu achei interessante, essa frase dele. Boa saúde raramente sai de um vidro de remédio.
Também frase do Acém Malhorta. E fala que o maior contribuinte para causar doenças é a alimentação. O alto consumo de comidas ultraprocessadas, muito açúcar e amido, de novo acrescento para vocês, muito sal e gordura trans nas comidas industrializadas, ultraprocessadas, levando ao aumento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, infarto, AVC, câncer, que são os maiores causadores de morte do nosso mundo contemporâneo. Ele diz que no Reino Unido, metade de toda a dieta alimentar é composta de comida ultraprocessada. Metade, ou seja, 50% de toda a dieta é comida ultraprocessada. Então, um bom conselho é: voltem a comer como antigamente. Cozinhem em casa. Não coma comidas que saíram do pacote. E aí eu sugiro para vocês voltar a comprar alimentos como antigamente, por granel. Tá ok? Então, olha só como é importante a elucidação, como é importante a conscientização, como que o paciente tem que saber os riscos que ele está correndo por optar por certo tratamento. Agora, gente, isso não é novidade para vocês, eu venho aqui há anos falando para vocês de alimentação, de hidratação, de oxigenação, de controlar os radicais livres, de controlar a inflamação crônica silenciosa, de formas de detoxificação do sistema para justamente diminuir a inflamação crônica silenciosa, diminuir o excesso de radicais livres. E então vocês já sabem que não tem outro caminho. Por isso, cada vez mais, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Todas elas ocorrem por causa de meia dúzia de situações que são negligenciadas ao longo da vida. E o pior, são estimuladas por propagandas, pela mídia, pela indústria que tem, lógico, o único interesse de lucrar com essas atividades, tá certo? E o interesse não é que ninguém seja saudável, porque o saudável, ele não compra mais medicamento. O saudável, ele não utiliza da estrutura da indústria hospitalar. O saudável, ele vive saudável, não é verdade? E o morto a mesma coisa. Então, eu acho que, ironicamente, o morto e o saudável não interessam muito para o sistema de saúde. Eu quero ler para vocês um texto que eu achei muito legal. Ele foi escrito por uma colega médica chamada Ana Lúcia Coradazzi, e ela é oncologista. Eu achei muito legal esse texto e eu quero ler para vocês porque ele reflete em grande parte uma imensa verdade, né? Mas antes eu quero dar um alôzinho para quem está sintonizando agora na nossa Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário. Meu nome é Edmond Saab, eu estou aqui com vocês há mais de 10 anos, semanalmente, trazendo informações sobre saúde. Tudo que eu falei para vocês hoje e nos outros vários programas, vocês podem, na tranquilidade do seu lar, aos finais de semana, acessarem o youtube.com, vão à minha conta, Dr. Edmond Saab Júnior, se inscrevam e vocês têm acesso a tudo isso que eu venho falando, para pesquisarem, para se orientarem, para porem em uso e para informar todos ao seu redor a respeito desses fatos e logo, logo vocês vão estar observando melhora significativa na qualidade de vida de vocês todos, tá ok? Então, essa fica uma dica muito importante. A outra é o site do simpsaude.com. Simp Saúde, Simp, Centro Integrado Medicina Preventiva, Saúde Junto, simpsaude.com. Ali vocês vão ter dica de dieta, vocês vão ter links para entrevistas e mais coisas do seu interesse também, tá ok? Olha que texto muito legal dessa colega médica, Ana Lúcia. Ao receber um novo paciente com uma doença grave, penso que estamos ambos sentados à margem do rio. Ele precisa atravessar para a margem oposta antes que anoiteça. Eu não conheço o paciente, mas conheço bem o rio. Sei onde é mais fundo, sei em que época é cheio de piranhas, sei onde tem corredeiras.
Meu paciente, não. Só que é ele quem precisa atravessar e tem que ser agora. Não pode esperar a melhor época do ano, quando a travessia é mais favorável. Ele conta com o que eu sei para tentar chegar com segurança ao outro lado do rio. Às vezes, o rio é estreitinho e eu posso dizer a ele, pode pular, garanto que você chega ao outro lado. E ele vai e fica tudo bem. Às vezes, o rio é mais largo, não dá para pular. Mas se eu sei de um trecho onde é mais raso e digo a ele, olha, você vai se molhar, mas vai chegar do outro lado, em segurança. E ele vai, chega ao outro lado, encharcado, mas sorri agradecido e segue seu caminho. Só que muitas vezes o rio é bem mais largo e fundo. Eu vou ter que ter mais critérios ao avaliar as chances dele chegar. Vou ter que perguntar se ele sabe nadar, se tem preparo físico para a travessia, se tem medo de água fria. Dependendo das respostas, vou poder orientá-lo dos riscos da travessia e ele vai poder decidir se quer corrê-los. Pode ser que não saiba nadar, pode estar tão ruim que sei que não vai conseguir cruzar a outra margem. Nessa hora, vou ter que ajudá-lo a tomar as melhores decisões, para que não morra se debatendo desesperado no rio gelado. Se ele decidir correr o risco, vou pegar minha canoa e atravessar do seu lado, orientando cada braçada. Estarei ao seu lado se ele não conseguir concluir a travessia e vou garantir que a sua despedida seja digna e tranquila. E se ele quiser permanecer na margem, não tem problema, ficarei ao lado dele fazendo companhia até a noite chegar. Definitivamente, não temos o poder que imaginamos sobre a vida das pessoas. Muitas vezes, nem sequer somos capazes de salvar vidas. Na melhor das hipóteses, conseguimos adiar o momento da morte ou trocar uma forma de morrer por outra, que ocorrerá um pouco mais adiante. E assim, olhando para o rio, fica fácil entender que estamos muito mais para equipe de apoio do que para guardiões das vidas de nossos pacientes. Então, que sejamos a melhor equipe de apoio com que eles possam contar sempre. Então, eu achei isso aqui fantástico. E isso aqui mostra que o que eu acabei de falar, o paciente tem o direito de saber todas as suas possibilidades, para ele escolher o melhor caminho. E você tem que ser esse elucidador, você tem que ser esse conscientizador, de mostrar todos os caminhos e ajudá-lo a decidir pelo que é melhor. A questão que muitas vezes nem sequer somos capazes de salvar vidas, realmente não somos, mas também muitas vezes somos. Quantos pacientes numa crise aguda de apendicite que sem tratamento teriam perdido suas vidas em 3 ou 4 dias por infecção generalizada, peritonite, são salvos numa cirurgia? Pacientes infartados com arritmia grave são salvos por um procedimento de angioplastia, dilatação da artéria, colocação de um stent. A mesma coisa com um paciente AVCzado. Então, muitas vezes, a gente, na hora certa, consegue intervir. Mas qual é a coisa mais importante? É que o paciente não chegue a nós com uma fase grave dessas. E é por isso que a gente deveria investir tanto em medicina preventiva. Por isso que no primeiro livro, nesse próximo livro, eu dedico uma atenção muito especial para vocês na forma de abastecer seu equipamento, seu organismo. O que comer, O que comer, porque daí vem toda a sua energia, daí toda a energia para todo o sistema funcionar, para todo o sistema se renovar. Então, o que comer, como se hidratar, qual a melhor qualidade de água, quanto beber de água, por que se oxigenar. Então eu vou ilustrar para vocês inúmeros trabalhos mostrando a importância da atividade física na oxigenação do sistema, mostrar para vocês outras formas de oxigenar o sistema. Então, cuidar com medicamentos perigosos e que estão sendo prescritos para serem comprados por longos períodos e podem ser comprados sem receita médica.
Hoje, quantos anti-inflamatórios foram retirados do mercado nas últimas 2 décadas por aumentar a incidência de infarto e derrame? Precisou esperar tanto tempo, tanta gente morrer para que fossem retirados do mercado? E quantos ainda que são consenso, que são causadores de morte e que são mantidos no mercado, apesar de pessoas entrarem com solicitação de indenização na justiça? Essas indenizações são pagas para que os medicamentos permaneçam no mercado, causando dano. Então, já que eles vão continuar, é nós que temos que estar conscientes do que estar evitando, de outras opções, de outras possibilidades que nos permitam, né, chegar agora sim do outro lado da vida, não do outro lado do rio, mas lá na frente, né, na senilidade, com 90, com 100 anos, independente, autônomo, com cognição, reconhecendo todo mundo, fazendo tudo sozinho. E eu tenho certeza que implementando essas medidas que nós conversamos semanalmente, a gente tem uma chance muito maior de chegar lá. Pessoal, quero agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma semana maravilhosa a todos. Terça-feira que vem, estamos juntos aqui. Abração a todos. Tchau, tchau, gente.